Oi, gente. É Raimundo Soares. A prosa de hoje é sobre os provocadores. Na vida, no dia a dia, nós lidamos com certas situações e nos deparamos com comportamentos nossos em que a gente percebe que não sabia que não sabemos que somos o que geralmente vemos em nossas ações. Quando a gente olha, a gente percebe que a gente que esse comportamento a gente às vezes não sabe que realmente a origem disso, né? Que somos capazes de externalizar tamanhos comportamentos ou esse tipo de comportamento. E a vida, de forma sábia, provoca a gente através no dia a dia, né? Quando, por exemplo, o pai, a mãe, o tio, o avô, a avó são provocados pelas crianças como forma da vida falar com a gente, são provocados de forma em que a criança berra, faz todo aquele, né, aquela situação, às vezes, em mercado. Quando nós estamos, por exemplo, com amigos, expostos socialmente, familiarmente e assim por diante, percebemos na gente, às vezes é o cliente, às vezes é o cliente nos expõe a situações, nos provoca, ou a gente mesmo é exposto nos expomos a determinadas situações que parece, seja com o cliente, seja com a criança, seja com a namorado, amigo, amiga, que parece que são desgraças capazes de expor a gente a tamanha vergonha. E aí surgem algumas questões importantes que a gente percebe que é sensível a essa provocação e que talvez nesse momento a gente quer defender essa honra, quer defender essa fama ou defender a autoridade de mãe, de pai, de namorado, de homem, de mulher, de beleza, de forte, do cargo, do dinheiro, da classe, do partido, da direita, da esquerda, do centro, da religião, de Deus, de Jesus, de Nossa Senhora diversas, ou seja, não estou aqui condenando A, B, C ou D, qualquer coisa do tipo, tá? Cada um faz o que acha que deve fazer. Isso é uma prosa expondo esses fatos que acontecem conosco. Então a vida através desses presentes, dessa beleza, desses provocadores, ora o cliente, vem pegar o dinheiro hoje, chego, vou pegar o dinheiro, por exemplo, o dinheiro não está, vem pegar o dinheiro amanhã, o dinheiro não está, ou então eu deposito hoje, eu deposito amanhã, eu deposito mais tarde, eu deposito depois de amanhã e não está. E aqui a gente percebe, e agora, o que é que faço em relação a essas questões? E aí a gente percebe que outro dia na feira, através de um amigo, ele passou a me apelidar e eu lembro que na infância isso me enchia o saco, me encabulava muito com isso. E nesse encabulamento eu percebi que o que é que eu faço? O cara agora como adulto, quando criança eu me encabulava, ficava bruto, mas tinha medo de bater nos meninos e não batia, né? Mesmo encabulado. E ali passei a perceber que aquilo me encabulava. E no momento que me encabula, agora passei a observar. Será que isso aqui é a vida se comunicando comigo, me mostrando o que eu sou, que eu não sei, mostrando a sensibilidade que sou, mostrando essa magoação, o quanto eu sou magoável, ou seja, o quanto eu sou um terreno fértil para o sofrimento? Será que a vida está se comunicando comigo dessa forma? E aí passo a observar isso. Passei a observar isso, independente da provocação verbal, estou observando isso. Independente do nome que me chama, estou observando isso. Observando como me sinto, se me magoa ainda. Se isso me fere de alguma forma, ou seja, se as palavras, os símbolos, as imagens, essas coisas me ferem, me agridem, me ofendem de alguma forma. Significa que se me ofendem, significa que eu sou sensível
as provocações verbais. E é essa sensibilidade que parece que a vida está mostrando através dessas situações, das crianças, dos adultos, dos idosos, ou seja, da vida, das situações da vida. Uma situação às vezes está um desastre e ela piora mais ainda. Ou seja, como é que internamente, o que é que internamente eu sou que me torna vulnerável, ou seja, que me torna, não, essa vulnerabilidade, eu já sou vulnerável, ou seja, o que é essa vulnerabilidade interna, essa sensibilidade interna, que é um terreno propício para a violência, para o sofrimento, para a dependência. O que é essa sensibilidade interna que esses provocadores fazem, me mostram? Quando descobrimos o que é essa sensibilidade, quando observamos o que é essa sensibilidade, quando observamos como nos sentimos, nós agora passamos a trabalhar no próprio terreno do sofrimento, no próprio terreno da violência, no próprio terreno que é construído, o que está o terreno do medo, compreendendo, tá? Essa ação, que é a ação de observar, de entender, essa ação da observação interna, essa ação sim serve para essa questão. Porque nesse observar, entendemos o que é, descobrimos, aprendemos o que é a coisa diretamente na própria coisa. Então esses provocadores são professores da vida, estão fazendo alguma coisa para nós mesmos, mas enquanto a gente está se defendendo, de novo, não estou condenando e dizendo que a gente não deve se defender e nem deve atacar. E nem estou dizendo que a pessoa deve atacar e deve se defender. Simplesmente estou expondo, tá? Se estamos nos defendendo, estamos atacando verbalmente também, alguns já vão para o ataque físico, recebem um ataque, o que chamam de ataque verbal e já vão para o ataque físico, mas independente de quem é A e B, somos assim, nós humanos, cada um está no seu processo. Ao observar isso, a gente descobre o que é essa sensibilidade e ao conhecer esse terreno ferido, sensível, magoável, que essas provocações mostram o que a gente passa a observar e essa intimidade humana com a sensibilidade, com o sofrimento, com esse terreno que se magoa, a gente descobre que se a namorada provoca, se o filho provoca, se a vida provoca, se a meta não acontece, ou seja, se eu não bato a meta conforme estou colocando, conforme planejei, ou se faço uma cagada gigantesca. Cagada é uma forma de condenar os processos que geram resultados ou que não geram o que a gente quer que gere, tá? Como opções, como provocadores que estão provocando a vida para reflexão. A vida faz essas coisas. Mesmo que na hora a gente fique puto da vida, mas essa putaria é importante. A gente observar que nós estamos reagindo a algo que a própria vida está com essas pessoas, com essas situações nos mostrando. Mas aí surgem algumas perguntas, que será que realmente internamente eu sou essa coisa sensível, magoável, eu sou essa coisa, esse ser, essa vida magoável, sensível, sofrente, e a vida de fato está, através disso, me mostrando, ou a vida está sacaneando a mim, essa pessoa. Eu estou falando a vida de uma forma universal, tá? Mas pode ser essa vida através de um cachorro, pode ser através de qualquer coisa. E aqui não é o positivismo não, tá? Ou seja, dizer que agora meto o pé numa pedra, tá sangrando é uma coisa maravilhosa. Não é essa coisa não. Tá sangrando, tá doendo, cuida da dor, mas a pergunta é o que eu estava fazendo para meter o pé nessa pedra? Ou seja, eu estava ocupado, disperso internamente, estava imaginando, pensando, e essa movimentação interna do pensamento, ou seja, essa ação contínua de pensar constantemente, essa ocupação interna constantemente, me impediu de ver a danada da pedra e meter o pé nela, às vezes a testa, que eu já esbarrei e poste nessas coisas. Então,
não lembro se fui eu ou se foi um amigo meu, eu sei que o importante aqui é o ser humano, e é do qual a gente está falando. Então essa observação nos permite descobrir diretamente. E se eu ler livros de A, de B, de C, de D, seja ele tido como sagrado ou mundano ou profano ou qualquer coisa, que são formas de etiquetas colocadas nos materiais, nos livros. Essa leitura que estou me referindo aqui é uma leitura feita na própria vida. É algo que o Ernest, inclusive, diz bastante, e o Krishnamurti, e é uma das pessoas que me que vejo como grandes professores da humanidade, independente se é diretamente no ser humano, se é através da floresta, que é o caso do Ernest, são professores da humanidade. Agradeço muito a essas pessoas pela contribuição gigantesca que eles têm à humanidade, que eles fazem à humanidade. Então essa observação do que realmente nós somos faz a gente descobrir que no momento em que a gente observa esse movimento, o que a gente é internamente, algo acontece. Essa planta desabrocha, essa planta simplesmente se morre. Ou seja, isso tem a ver com outro vídeo, que é a questão da morte psicológica, que é quando a gente compreende algo completamente, compreende observando diretamente. Quando compreendemos diretamente e completamente algo, encerra essa coisa. Isso morre. Morre, e essa morte é essa compreensão completa. Pronto. Isso é a liberdade. A compreensão completa. A percepção direta e completamente de algo. Dessa coisa, dessa sensibilidade e dos provocadores. Se xingar, xingue observando o xingamento. Se berrar, se defender, se atacar, observe, conheça. Claro que isso tem consequências, sim, mas observar. Observar o que é, o que faz, o que pensa, o que imagina. Conhecer a si é essa sensibilidade. Despertar essa sensibilidade, como diz o Ernest, despertar esses canais que a vida observa, vê, é assim, é despertar o próprio aprendizado, a inteligência. É provocar a inteligência. Valeu? Abraço.